Olá, pessoal. Fazemos todos bem-vindos a essa última aula do Vem Segue-me deste ano de 2020. Chegamos ao último capítulo do livro de Mórmon, Moroni, capítulo 10. E o tema desta aula é Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Posso conhecer a verdade por meio do poder do Espírito Santo. Não negues os dons de Deus. O que o elder Bruce R. McConk ensinou. Posso ser aperfeiçoado por intermédio da graça de Jesus Cristo. O que significa ser perfeitos em Cristo? E o testemunho do presidente Brigham Young dos dons espirituais. Posso conhecer a verdade por meio do poder do Espírito Santo. Então, antes de Moroni enterrar as placas pela última vez, ele escreveu uma promessa aos lamanitas e a todos os que um dia lessem os registros. Isso nós lemos na escritura em Moroni 10, de 1 a 2. E no versículo de 3 a 5, ele diz o seguinte: primeiro ele pede às pessoas que lessem os registros, pensassem realmente a respeito deles e perguntassem ao Pai Celestial se são verdadeiros. Então ele faz um convite aqui. E a Escritura diz assim: eis que desejo exortar-vos, quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. Sim, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Ou seja, não há nada mais importante do que a companhia do Espírito Santo em nossa vida. Porque se tivermos a presença do Espírito Santo, nós poderemos saber a verdade sobre todas as coisas, poderemos fazer sempre as escolhas certas em nossas vidas. Ou seja, nada mais importante. Então ele pede para que cada um de nós leamos a respeito dos registros feitos do livro de Mórmon e perguntar a Deus se esses registros são verdadeiros. O que significa saber algo pelo poder do Espírito Santo? Moroni prometeu que se as pessoas perguntassem com sinceridade, com fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo as ajudaria a saber se os registros são verdadeiros. Muitas vezes nós não sabemos se aquela impressão ou aquela resposta que nós estamos recebendo é a resposta do Espírito Santo. Mas nós sabemos que quando nós sentimos na nossa mente e no nosso coração que aquilo que nós estamos perguntando é verdade, nós não temos dúvida nenhuma de que esta é uma resposta do Espírito Santo. Ou seja, quando o Senhor fala à nossa mente e ao nosso coração. Não negues os dons de Deus. No capítulo 10, no versículo 8, ele fala justamente sobre os dons de Deus que é dado a cada um de nós. E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos. E eles vêm do mesmo Deus. E de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. E eles são dados pelas manifestações do Espírito de Deus aos homens para beneficiá-los. Então, cada um de nós temos dons e talentos que o Senhor Deus deu a cada um de nós. Precisamos colocar em prática. E algumas pessoas têm dons diferentes umas das outras. No capítulo 10, de 9 a 16, a gente aprende sobre isso. Ele fala que a um é dado o dom de ensinar pelo Espírito de Deus. A outro, ensinar a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, fé extraordinária. E a outro, os dons de cura. Poder para operar grandes milagres. A outro, profetizar a respeito de todas as coisas. Haver anjos e espíritos ministradores. E também a outro, todos os tipos de línguas. E também a outro, a interpretação de idiomas e de diversos tipos de línguas. Então, esses são alguns dos dons e talentos que o Senhor deu a cada um de nós. O elder Bruce R. McConk, ele ensinou a respeito dos dons. Ele disse: os dons espirituais são infinitos em número e variedade.
Aqueles mencionados nas Escrituras são apenas uma amostra da concessão ilimitada da graça divina que um Deus generoso concede aos que o amam e o servem. Posso ser aperfeiçoado por intermédio da graça de Jesus Cristo. Nós aprendemos já a respeito da graça e o significado da graça. E Moroni, ele repete no capítulo 10 a respeito dessa dádiva, né? Ele diz assim: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Então, pela graça, nós temos essa capacidade de sermos perfeitos em Cristo. Agora, o que significa ser perfeito em Cristo? Doutrina e Convênios 76, nós temos a resposta. No versículo 51 ele diz: esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança do seu sepultamento. Ele diz também que para que continuem guardando os seus mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder, e que vencem pela fé, e são selados pelo poder do Espírito Santo da promessa. Então nós temos aqui o significado de ser perfeito, né? Todas as pessoas que recebem um testemunho, que crê, que é batizado, guarda os mandamentos, recebe o Espírito Santo, vencem pela fé, são pessoas que estão se esforçando para ser perfeitas. E ele fala: estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio que efetuou uma expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue. O presidente Brigham Young, ele deu seu testemunho a respeito dos dons espirituais. Ele disse: fé. Quando acreditamos nos princípios do Evangelho e alcançamos a fé, que é um dom de Deus, ele acrescentará mais fé, incorporando fé a fé. Então, sabemos que fé é um dom de Deus. Muitas pessoas desenvolvem com muito mais facilidade. Outro dom que ele fala é o dom da cura. Estou aqui para testificar a respeito de centenas de exemplos em que homens, mulheres e crianças foram curados pelo poder de Deus, por meio da imposição das mãos. E vi muitos que foram levantados dos portais da morte e trazidos de volta da beira da eternidade. Alguns espíritos que haviam deixado o corpo, a ele retornaram. Testifico ter presenciado enfermos serem curados pela imposição das mãos, de acordo com a promessa do Salvador. Então, eu também acrescento aqui o meu testemunho a respeito desses dons, né, tanto da fé quanto o dom da cura. Não há dúvida nenhuma de que se nós tivermos fé e acreditarmos que o Senhor deixou a cada um de nós esses dons e através do poder do sacerdócio, nós temos essa capacidade de poder curar as pessoas. Mas a pessoa que precisa ser curada, ela talvez precisa ter mais fé do que aquele que vai impor as mãos nela. Mas é possível, como o próprio testemunho do presidente Brigham Young. O livro de Mórmon, ele começa com a promessa de Nefe de nos mostrar que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé. E o livro de Mórmon, ele termina com uma mensagem semelhante de Moroni. Ao se preparar para selar os registros, ele convida a nos lembrarmos de quão misericordioso tem sido o Senhor. E chegamos no fim do livro de Mórmon. Quando Moroni termina de escrever as placas de ouro, Moroni ele esconde-as no Monte Cumorah, dentro de uma caixa feita de pedra. Ele cobriu essa caixa com uma grande rocha e seu trabalho mortal estava terminado. Bom, meus amigos, irmãos e todas as pessoas que têm acompanhado esses ensinamentos do livro do Vem Segue-me a respeito do livro de Mórmon, eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, todos os princípios do Evangelho aqui registrado, todos esses ensinamentos valiosos contidos no livro de Mórmon. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o livro de Mórmon ele é verdadeiro, que ele foi
preparado pelo Senhor como um outro testemunho para ser revelado no momento certo. Eu sei que esses profetas, Nefe, Moroni, todos esses profetas do livro de Mórmon foram profetas que foram colocados e vieram aqui na terra amando do Senhor para cumprir o seu trabalho. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus. E eu tenho certeza de que o livro de Mórmon é o outro testamento de Jesus Cristo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E chegamos ao fim do nosso estudo do Vem Segue-me. A próxima aula nós vamos falar sobre o nascimento de Cristo, na verdade é uma mensagem de Natal sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu deixo essa aula com vocês e antes disso eu queria dizer que tivemos a felicidade aqui na nossa família de receber de volta da missão a Sister Brasil, que vocês conheceram aí, onde eu indiquei para assistir aí no canal, né, através do link de alguns vídeos de tour que ela fez lá na sua missão, lá na Temple Square, e ela está aqui de volta. Eu gostaria que ela desse um oi aqui para a gente. Então, vocês possam conhecer aqui a minha filha, Sister Brasil, estava servindo sua missão e está de volta aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Quem sabe ano que vem ela me ajuda aí a fazer algumas participações e gravações aqui no nosso canal. Com tá certeza. Bom? Então é isso aí. Sister Brasil está de volta aqui, a família Brasil, e nós estamos muito felizes, somos muito gratos por tudo isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês leiam o livro de Mórmon, estudem, continuem orando e perguntando a respeito, se você tem alguma dúvida, se ele é verdadeiro, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre o livro de Mórmon, eu vou deixar aqui embaixo um link para que vocês possam saber mais a respeito do livro de Mórmon, a respeito desse site da igreja, um site oficial, Vinde a Cristo, para que vocês possam pesquisar e entrar em contato com os missionários, com as sisters, para que eles possam tirar qualquer dúvida que você possa ter a respeito do livro de Mórmon, que eu tenho certeza que ele vai transformar a sua vida, vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, assim como transformou a minha vida e assim como me fez mais próximo do Pai Celestial. Eu agradeço mais uma vez, eu deixo com vocês essa mensagem, convidando para que vocês possam estar conosco aí na semana que vem, nessa mensagem de Natal, e aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e boas festas para cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, ok? E compartilhe essa mensagem, se você quiser aqui comentar também o que mais lhe chamou a atenção, fique à vontade, e muito obrigado a cada um de vocês.